Então, pessoal, mais uma aula de ciências. E na aula de ciências de hoje estaremos estudando teias alimentares. O que é uma teia alimentar? Então, hoje estaremos conhecendo, entendendo o que é uma teia alimentar. Aqui eu já inicio mostrando dois exemplos de cadeias alimentares. Essa cadeia alimentar aqui, ela é de um ambiente terrestre. Por quê? Porque tem seres vivos terrestres. Então, ó, temos os produtores, temos aqui os consumidores primários, secundário, terciário. Temos alguns são carnívoros, outros onívoros, outros herbívoros e também decompositores. Eles não aparecem aqui, mas tem um nomezinho aqui representando eles, indicando que eles fazem parte também das teias alimentares. Temos também uma teia alimentar aquática, de ambientes aquáticos. Então temos os decompositores, temos aqui micro-organismos e seres vivos maiores, aves, aquática, crustáceos, peixes, decompositores. Então vários seres vivos aqui que compõem uma teia alimentar aquática, ok? Seres vivos decompositores. Quem são os seres vivos decompositores? O que são seres vivos decompositores? Bem, pessoal, são seres vivos que se nutrem ou se alimentam de frutas, ou seja, eles retiram os nutrientes das frutas, das folhas, das carnes, carne de animais que morrem ou que estão vivos ainda, e de diversas partes que formam os organismos. Então, os seres decompositores são aqueles seres que se alimentam, que se nutrem desses seres vivos aqui. Enquanto eles estão se alimentando, eles provocam o apodrecimento dos alimentos. Enquanto os seres decompositores se alimentam, se nutrem, então as frutas, as folhas, as carnes e as partes dos organismos vão apodrecendo. Aqui, ó, a laranja apodrecendo. Por quê? Porque tem decompositores se alimentando dela. Aqui é um tronco de árvore, em cima dela tem esses seres vivos aqui. O que é que eles estão fazendo? Eles estão se nutrindo. Enquanto eles estão se nutrindo, o tronco está apodrecendo. Aqui também não aparece do que elas estão alimentando, mas podemos assim dizer que elas se encontram, que esses seres vivos aqui se encontram no corpo de alguém que morreu e está se alimentando. Ok? Então é um ser vivo decompositor. Então aqui a gente tem seres vivos decompositores. Né? De que eles se alimentam? Eles se alimentam de frutas, folhas, carnes e parte de seres vivos. Ok? Digamos que alguém sofreu um ferimento na pele, aí não cuidou, aí infeccionou, criaram bactéria naquele ferimento, criou micro-organismo ali naquele ferimento. Então esses micro-organismos estão decompondo ali aquela ferida, aquele ferimento, ok? Decompositores reciclam os nutrientes. Reciclar significa reaproveitar. Então, os decompositores reaproveitam os nutrientes, ou seja, aquelas substâncias que contêm energia e matéria. Aqui a gente tem um animal, provavelmente um animal herbívoro, que se alimentava de planta. Então as substâncias que a planta produziu passaram para o corpo dele, ele cresceu, se desenvolveu, né? E agora morreu. Então os nutrientes que ele retirou da planta agora
estão voltando novamente para o solo. E quem é que está fazendo esse trabalho de reciclagem, de devolução? Os decompositores. Os decompositores, ao se alimentar dele, ele apodrece e devolve para o ambiente tudo aquilo que ele retirou do ambiente. Ok? Então, olha aqui, ó, um desenho de uma planta. A planta retira o que? Gás carbônico do ambiente, absorve água do solo, a planta absorve a luz, a energia, e transforma em energia química. Do solo ela tira nutrientes como nitrogênio, potássio, fósforo e potássio, cálcio, entre outras substâncias, o enxofre, ferro. Tudo isso aqui são sais minerais, são os nutrientes que as plantas retiram do solo através das raízes. Além de água, essas substâncias aqui vêm misturado com a água e ela absorve e utiliza para formar partes do seu corpo também, para que ela cresça, tá certo? Isso aqui só é possível porque os animais morrem e devolvem tudo que retirou das plantas. Quando a gente se alimenta de planta, a gente está se alimentando dessas substâncias aqui, ó, também. Então, quando a gente morre, então essas substâncias voltam novamente para o solo e vai ser reaproveitada por uma nova planta, por novas plantas que vão nascer, crescerem, tá certo? E continua o processo. E quem faz esse trabalho aqui, ó, de decomposição são os decompositores. Eles se alimentam de seres vivos que morrem ou de folhas que caem ao chão, ou fruto, ou outras partes. E enquanto eles se alimentam, eles devolvem parte dos nutrientes contidos no corpo do animal para o ambiente. Então, quando os seres vivos decompositores se alimentam, parte dos nutrientes eles utilizam e a outra parte eles devolvem para o solo. Devolve também o gás carbônico, devolve água e devolve esses nutrientes aqui, ok? Então, olha aí o quanto é importante os decompositores, né? Se o professor perguntar, alunos, por que os decompositores são importantes? Aí você fala isso aqui, ó, porque eles devolvem nutrientes para o solo. Eles reciclam os nutrientes, eles devolvem, reaproveitam os nutrientes e devolvem para o solo, ok? Ou para o ambiente. Decompositores e cadeias alimentares. Em que posição ou nível trófico vai ficar os decompositores em uma cadeia alimentar? De quem ele vai se alimentar? Ele serve de alimento para alguém? Vamos ver aqui. Olha só. Decompositores e cadeias alimentares. Os decompositores se alimentam de produtores e consumidores. Isso mesmo. Produtores não se alimentam de ninguém. Consumidores se alimentam de outros consumidores e também de produtores. Os decompositores vão se alimentar de produtores e também de consumidores. Olha só, aqui você tem a planta, que é um ser vivo produtor. Por que produtor, professor? Porque produz o próprio alimento, ela realiza fotossíntese, ela produz glicose, ela produz o próprio alimento dela. Além dela produzir para ela, serve também para os outros seres vivos. Aqui a gente tem um gafanhoto. O gafanhoto se alimenta de planta. Então, as substâncias que a planta produziu vai para o corpo do gafanhoto. Gafanhoto é um exemplo de herbívoro, né? Um consumidor herbívoro. Aqui a gente tem um sapo. Esse sapo se alimenta do gafanhoto. Ele é um consumidor secundário, porque se alimenta de um consumidor primário. Tá certo? Ele aqui já é um carnívoro. Herbívoro, porque se alimenta de planta, e carnívoro, porque se alimenta de outro ser vivo aqui, da carne de outro ser vivo. E aqui embaixo, olha quem aparece, os decompositores. De quem os decompositores estão se alimentando? Quem é que serve de alimento para os decompositores? O sapo, quando morre, serve de alimento para decompositores.
Gafanhoto também, ó, serve de alimento para decompositores. Planta, quando morre ou as folhas caem, as flores, os frutos que vai para o solo, os decompositores se alimentam delas. E ninguém aqui, ó, está se alimentando de decompositores, né? Certo? Mas tem quem se alimente de decompositores, tá certo? A gente vai ver isso mais na frente, ok? Então vejam só, essa aqui é a posição dos decompositores nas cadeias alimentares. Todo mundo serve de alimento para eles, tá certo? Então, as substâncias que estavam no solo, foi para o corpo da planta, foi para o corpo do gafanhoto, foi para o corpo do sapo. E agora, tudo isso, né, quando todo mundo morre, é reaproveitado, é reciclado pelos decompositores. Então, as partes das substâncias que formavam esses seres vivos volta para o solo. Parte os decompositores utilizam, né, para eles, que estão se alimentando, não são bobos. E a outra parte eles devolvem para o solo. O que é isso que aparece no pão e na laranja? Vocês já viram um pão assim? Ou uma laranja assim? O que é isso aqui? Então vamos lá. Ó. Aqui a gente tem uma laranja que caiu do pé, né, da laranjeira, ou alguém tirou e colocou em algum lugar. E começou a surgir isso aqui, ó. Da mesma forma o pão, alguém esqueceu o pão, né? O pão passou da validade talvez. Então olha o que começou a surgir no pão. O que é isso que aparece no pão e na laranja? Isso mesmo, quem já sabe, aí já vai dizer que são os decompositores. A laranja vai começar a apodrecer porque esses decompositores vão retirar o açúcar, né? O alimento produzido pela laranja. O pão aqui ó, tem uma quantidade de açúcar. Tem bastante açúcar, tem bastante amido aqui nesse pão. O amido é um tipo de açúcar. Então, esses decompositores se alimentam de açúcar produzido, né? Lembrando que isso aqui é pão que é feito da farinha do trigo, né? Que é uma planta. Então, a planta, o trigo, ele produz um açúcar. E com esse açúcar, né? Com essa farinha que contém esse açúcar, é produzido o pão. E agora, esses decompositores vão se alimentar daquele açúcar, daquele amido produzido pelo trigo, ok? Então, ó, o bolo de pão a gente chama de mofo, né? E fungo, penicillium, olha aqui, ok? Bem, agora vamos conhecer finalmente quem são os decompositores. Muita gente já sabe, mas vamos lá. Fungos e bactérias atuam como decompositores. Professor, posso dar um exemplo de seres vivos decompositores? Sim, fungos. Outro aluno quer dar outro exemplo. Bactérias. Então, fungos e bactérias são exemplos de decompositores. Aqui, ó, nessa imagem, você tem vários fungos. Olha aqui, ó, o mofo do pão, né? O bolor do pão é um fungo. Cogumelos, aqui, ó, vários cogumelos. Tá certo? Isso aqui, ó, é venenoso. Não pode comer. Olha outro fungo aqui, alguém já deve ter visto um desse por aí, nas fezes dos animais. A orelha de pau, ok? A orelha de pau. Outro cogumelo aqui, a penicillium, né? Aqui, ó, na laranja. Aqui é outro fungo na folha, aqui é outro fungo entre os dedos, na frieira, causa frieira. E aqui, ó, mais essas estruturas molinhas aqui, ó, que elas ressecam também, tá certo? São fungos. Observa que os fungos estão sempre em algo que veio de seres vivos. O pão, que é feito da farinha do trigo, que é uma planta que produz açúcar, formado que contém açúcar. Esses cogumelos aqui estão no solo, nesse solo vai ter folha seca, tronco de árvores, fezes de animais, então eles nascem lá. Aqui tem uma árvore que provavelmente está morta,
Então, por ela estar morta, esses fungos aqui, chamados orelhas de pau, começam a se alimentar, né, do açúcar que a planta produziu, está armazenado nela. Aqui da mesma forma, aqui ó, a pessoa não enxugou os dedos após tomar banho, ou não higieniza os pés. Então os fungos adoram locais úmidos e molhados, viu? Pode ver que está tudo verdinho aqui, ó, porque tem água, está molhado. Então os fungos, eles vão se alimentar aqui, ó, do açúcar que tem dentro do sangue do corpo dessa pessoa. Se a pessoa não higienizou os dedos, então os fungos começam agora a se alimentar das substâncias dela, certo? E desse lado aqui temos um exemplo de bactérias. Olha quantas bactérias diferentes. Pessoal, nem todo mundo aqui é decompositor. Tem bactéria aqui que ela é cianobactéria. Ela faz fotossíntese. Eu coloquei todas para que você tenha um conhecimento aqui de vários tipos de bactérias. Mas algumas aqui são decompositoras. Outras não, tá certo? Gente, ecologia e ecossistemas. O que é um ecossistema? O que é que forma um ecossistema? Um ecossistema é formado pelos seres vivos. Olha aqui quantos seres vivos. Animais, diversas aqui, aves, mamíferos, vários seres vivos aqui, ó. Plantas, né, que também são seres vivos, ó, répteis. Olha aqui, ó, muitos insetos, como borboletas, por exemplo. Então aqui você tem muitos seres vivos, né, muitos animais e plantas. Então o ecossistema é formado pelos seres vivos. Esses seres vivos a gente pode chamar de fatores bióticos ou meio biótico, tá certo? Bióticos. E também pelos fatores não vivos. Então temos a luz, o ambiente iluminado, água, temos o solo abaixo das plantas, temos as pedras, temos a temperatura, Então esses são os fatores não vivos, chamados também de fatores abióticos. Fatores bióticos são os seres vivos. Fatores abióticos são os não vivos. Ecologia vai ser a ciência que estuda os ecossistemas, ou seja, é um estudo, a parte da ciência que estuda os ecossistemas. Por exemplo, como é que seres vivos sobrevivem? Como é que se cuida do ambiente? Que cuidados devemos ter com o ambiente? Né? Como é que eles se relacionam entre uns com os outros? Então existe a ciência chamada ecologia, que vai estudar esses ecossistemas, o que é que acontece em um ecossistema. Ecólogo é o profissional, é a pessoa que estuda os ecossistemas. Então, se você quiser ter uma profissão, você pode estudar os ecossistemas e se tornar um ecólogo, ou seja, uma pessoa que sabe ecologia, que é formado em ecologia, tá certo? Relações alimentares nos ecossistemas. Então, ó, nos ecossistemas temos os produtores, porque produzem o próprio alimento. Como eles têm a capacidade de nutrir a si mesmo, ou seja, de produzir alimento para eles mesmos, então eles podem ser chamados de autótrofos ou autotróficos, tá certo? Autótrofos ou autotróficos. Exemplo de produtores são as plantas, algas e cianobactérias. Temos também nas cadeias, nos ecossistemas, os consumidores porque precisam se alimentar de outros seres vivos, que podem ser chamados também de heterótrofos, porque não têm a capacidade de produzir o próprio alimento, né, se nutre de outros seres vivos, então pode ser chamado de heterótrofos ou heterotróficos. Como exemplo desses seres vivos, temos os herbívoros, que se alimentam apenas de plantas, temos os carnívoros, que se alimentam de carnes, e temos os onívoros, que se alimentam tanto de plantas quanto de carne. Temos também os decompositores, que
como já vimos, são os fungos e as bactérias. Então, nos ecossistemas, esses seres vivos se relacionam, né? Consumidores se alimentam de produtores e decompositores se alimentam de produtores. Consumidores podem se alimentar de consumidores e também decompositores se alimentam de todo mundo aqui, ó, certo? Então essas são as relações alimentares nos ecossistemas. Temos quem produz, quem consome e quem decompõe, ok? Finalmente, chegamos às teias alimentares. O que as teias alimentares representam? Bem, elas representam as relações alimentares nos ecossistemas. Elas representam o que realmente acontece em um ecossistema. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem a verdura, que serve de alimento para o coelho serve de alimento para o gavião. Também pode servir de alimento para a raposa. Então, isso aqui, ó, verdura, coelho, raposa, gavião, é um exemplo de cadeia alimentar. É só uma cadeia alimentar. Só que na imagem aqui, não só tem uma cadeia alimentar. Dessa imagem aqui, a gente retira várias cadeias alimentares. Porque uma teia alimentar é formada por várias cadeias alimentares. Tá certo? Então aqui, ó, por exemplo, as gramíneas servem de alimento para o rato para a raposa serve de alimento para o gavião. Temos aqui, ó, a gramínea serve de alimento para o inseto para o largato para o gavião. Então, além disso, ó, pode ir subindo por aqui, ó. Rato, cobra, planta, rato, coruja, onça, planta, rato, raposa, gavião e assim por diante. Então essa teia, esse emaranhado, essa mistura de cadeias, esse conjunto de cadeias alimentares formam as teias alimentares, ok? Então teia alimentar é essa representação de várias cadeias alimentares que acontecem no ecossistema. No ecossistema acontece tudo isso aqui, né? Desde que tem esses animais, claro. Porque cada ecossistema vai ter ali, né, a diferença um do outro. Então temos aqui, ó, um exemplo de teia alimentar, que representa as relações alimentares que ocorrem dentro do ecossistema. Ok? É o que realmente acontece no ecossistema. É isso aqui, vários seres vivos se alimentando um do outro ao mesmo tempo.